2, 1. Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um podcast Fora da Curva. Então, muito obrigado por estarem aqui. O nosso objetivo nesse podcast é poder inspirar pessoas, profissionais, principalmente da área da saúde, a conquistar aí o seu espaço e conseguir fazer a diferença na vida das pessoas. E uma pessoa que faz realmente a diferença aí, que é um cara extremamente fora da curva, é o meu amigo aí, Rodrigo Moreira. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui no podcast. E aí eu vou contar um pouquinho do currículo, né? O currículo dele é longo, nós resumimos aqui para vocês, mas o Rodrigo é graduado pela FMU em nutrição, né? E aí ele fez iniciação científica na USP, ele tem diversas pós-graduações em medicina esportiva, em nutrição esportiva e em fitoterapia. E aí, assim, ele tem os atendimentos deles, o atendimento desde lá de 2012, há algum tempo aí nessa trajetória. E aí, assim, o que eu vou pedir para você, Rodrigo? Primeiro, eu agradecer mais uma vez, mas para você contar um pouco essa trajetória, depois a gente vai falando mais do que você faz hoje, como você veio até aqui. Mas eu queria, primeiro, começar a nossa conversa, assim, contando um pouco da onde que você começou, como foi esse caminho inicial aí na sua carreira, tá? Olha que maravilha. Rodrigão, obrigado pela oportunidade, pelo convite, parabéns pela iniciativa. Já está sendo um prazer dividir esse momento com você e com todo o público que estiver nos acompanhando. E aí a nutrição ela entrou na minha vida muito cedo. Com 14 anos eu tive uma lesão de joelho, ruptura total de LCA, ligamento cruzado anterior, que é uma lesão com uma gravidade em relação ao tempo necessário de recuperação. E eu não poderia jogando operar... futebol? Jogando futebol, clássico. Tá. Clássico. Então, muito novo, enfim, tive essa lesão, não poderia operar, mas sonhava ainda em ser jogador de futebol. E aí recebi orientação do meu ortopedista em cuidar da minha alimentação, cuidar do meu físico, que quando eu operasse, quem sabe eu pudesse voltar e ainda lutar por esse sonho. E isso entrou um pouco na minha cabeça. Com 14 anos eu comecei a pesquisar sobre alimentação, com 16 anos eu já tinha uma boa base em relação à base da nutrição. E aí com 18, quando eu entrei na graduação, eu já tinha estudado bastante tempo, já tinha aplicado bastante dos meus conhecimentos adquiridos, claro que muito menores do que ano após ano, né? Mas então a minha história com a nutrição começou com uma lesão no futebol. A câmera ficou aqui escura. Voltei aqui. Vamos lá. Você já sabia que você queria? Já. Com esses 16 anos, eu já tinha fixo que a faculdade que eu gostaria era nutrição, mesmo na época sendo uma faculdade muito associada às mulheres e também à cozinha industrial, que ainda é a principal área de atuação de um nutricionista formado. E aí, então, todo mundo me via como, assim, nutrição não era algo popular como é hoje em dia, muita gente fazendo a sua segunda graduação em nutrição, por exemplo, né? Mudando de área, migrando para essa paixão que muita gente também sentiu. E foi isso, eu, por me alimentar melhor, comecei a me sentir melhor, mesmo com esse sonho sendo interrompido muito cedo, me gerou esse gatilho de um outro lado que também eu sou completamente apaixonado. Então, a partir disso, eu já entrei na nutrição com muita curiosidade, com muita referência, com muita opinião já, e buscando informações cada vez mais aprofundadas. Foi aí que eu entrei na iniciação científica, e ali foi basicamente o dia D para a minha trajetória de estudante, que aí eu comecei a entender o que é um artigo científico, e aí, a partir disso, eu comecei a fazer leituras não só de livros ou de artigos não tão embasados, mas propriamente de papers, né, de artigos científicos que me desenvolveram demais em relação ao meu conhecimento, o envolvimento com o mecanismo de ação, para saber além do que é bom ou não, mas entender os porquês, né? E você teve algum insight, assim, por que você foi buscar isso lá na iniciação? Da onde que veio, assim? Porque, assim, essas coisas são importantes, né? Você mesmo que criou essa iniciativa de procurar, de ir lá na USP fazer iniciação, ou alguém te deu uma oportunidade, alguém te falou alguma coisa? Como é que foi isso aí? Foi bem legal, tem razão. Eu sempre me mostrei interessado, mas eu nem tinha noção do que era uma iniciação científica.
como eu iria ter só no sexto semestre a matéria de nutrição esportiva, que não era muito incentivada dentro da grade que eu tinha, eu conversava com a professora de nutrição esportiva desde o primeiro semestre e questionava ela demais. E aí até que ela falou, ó, tenho amigos que estudam na Universidade de São Paulo, um está mestrando, outro está doutorando, estão precisando de aluno de iniciação científica, se você quiser eu posso te indicar, e aí provavelmente vão outros alunos também, e aí vamos ver o que vai dar. Aí Você foi vê que isso. você precisa ter algum interesse, né? As coisas não caem absolutamente do céu, assim. E às vezes, quando cai, eu não sei se você concorda comigo, e às vezes, quando cai, poucas pessoas abraçam ou abraçaram essa oportunidade. Lá na sua turma, os outros alunos ali, os seus colegas foram também? Ou só foi você? Como é que foi isso aí? Nesse caso, exclusivamente eu, realmente. Olha É lá, olha porque lá. Não, as coisas não acontecem por acaso. É o cara que está mais dedicado, é o cara que está correndo mais atrás. E aí que você foi lá e aceitou e abraçou essa oportunidade, né? é verdade, foi um desafio porque foi disponibilizado para a gente iniciar no carnaval. Então, todos os dias do carnaval, nós fomos conhecer o chamado biotério, que é o ambiente onde ficam os ratos, no caso que a gente estudava. E aí a gente estava em fase de tanto avaliação para eles escolherem quem eles gostariam de ter como aluno. E aí foi um desafio, né? Porque você abdica do carnaval do nada para ficar lá estudando, passando o dia com o rato, sem ganhar nada por isso, né? E aí alguns não ficaram mesmo. Você vê, 99% das pessoas, elas colocam em primeiro lugar coisas momentâneas, prazeres momentâneos, do que desafios, do que querer aprender, e aí as oportunidades vão aparecer mais para quem realmente fez ali, né? Você imagina, você estava dentro da USP, aí você tem network, aí você conhece novas pessoas, e foi diferente. Você acha que você, devido a isso, você saiu um profissional já diferente para o mercado de trabalho? Ah, com certeza. Desde o momento que eu decidi ficar lá, porque as primeiras semanas, tanto eles estavam me dando oportunidade, me testando, quanto eu também estava buscando entender o que aconteceria ali e se eu estava disposto a ficar por anos, porque um trabalho científico demora no mínimo 1 ano e meio, né? E aí você assume essa responsabilidade. Foi quando eu decidi, porque eu acho que na segunda reunião já, todas as quartas tínhamos reuniões do laboratório, onde todos os alunos e também o coordenador discutiam sobre os trabalhos, em que ponto que está, para tentar otimizar tanto o bem feito em relação ao desenvolvimento, quanto a atingir o resultado. Enfim, e aí eu não entendia nada do que eles falavam, né? Para mim era uma língua nova, eu falava, pô, não é inglês, não é francês, não é espanhol, é a língua da ciência, depois que eu criei isso. E aí eu falei, ou eu aprendo, que aí eu preciso estudar, ou eu saio daqui porque eu estou me sentindo muito mal, não entendendo, não conseguindo contribuir. Aí foi quando eu comecei a estudar propriamente a parte da ciência, entendendo o desenvolvimento de um artigo, e aí estudando com todos os detalhes possíveis, tudo que acontecia lá dentro. E aí realmente eu me sentia já, por me comunicar e receber oportunidades mesmo na graduação, por exemplo, eu dei palestras já na graduação em diversos lugares sobre temas diferentes, já me viam como alguém que era mais dedicado que os outros e já tinha se desenvolvido mais do que a grande maioria. Então, realmente, eu saí de lá, já comecei a atender, rapidamente eu tive bom retorno em relação ao volume de pacientes, já consegui viver bem quanto a isso, e aí não parou de crescer, né? É, Muita coisa porque apareceu. um grande desafio do profissional liberal, assim, né? Você falou, olha, eu não quero trabalhar lá na cozinha industrial. Meio que foi isso aí na sua vida, você já tinha isso, acho que na cabeça, né? Acho que pelo que você me contou. E aí você foi atendendo o consultório. E o grande desafio de quem sai da faculdade é você trocar aquele status de estudante para desempregado no mês seguinte, né? E aí, você acha que você já tinha, por conta dessa sua experiência, já era visto, as pessoas já começaram, você começou com algum lugar já maior, você foi sozinho, como é que foi isso aí? Eu fui sozinho desde o começo e até hoje, mas eu sempre trabalhei em mostrar o meu conhecimento que eu gostava de falar. Então, tinha muita gente com expectativa de passar comigo já, e aí eu também acompanhava uma outra profissional que atendia na minha região aos sábados,
Aí toda a agenda dela eu atendia junto com ela, e aí ela me dava R$ 25 por cada dieta que eu fazia depois para ela. Caramba, 25 E aí, reais. R$ 25, cara, por cada dieta. E aí dava bastante trabalho, porque não tinha softwares na época, né? Eu calculava na mão e tudo mais. Mas assim que eu me formei, eu já pedi uma oportunidade na academia que eu trabalho, que eu treinava. E aí, eu acho que foi no terceiro mês, assim, que eu falei, caraca, olha, porque eles pagavam em cheque na época, né? E Sim. aí, o cheque, eu falei, caramba, que legal, né? Tô conseguindo ter aí um bom resultado. E aí, já senti que esse era o caminho. Então, Tá. foi muito rápido para mim, mas foi tudo muito construído. Legal. E aí você fez um monte de especializações. Como é que foram essas tomadas de decisão, assim? Na sua área as coisas foram aparecendo, você falou, olha, ali uma oportunidade, ou aconteceram algumas coisas que fizeram você ir para o caminho? Porque você é muito, assim, você tem até áreas diversas, né? Você tem a área não sei se elas são, se elas acabam sendo sinérgicas, mas assim, elas são um pouco, muitas vezes, assim, você tem a parte muito esportiva ali que eu te acompanho, e eu sei que essa é uma área muito complexa, você lida com pessoas com expectativas, né, lá em cima, o cara é competidor, fisiculturista, tudo, e você atende pessoas assim como nós, normais. Você foi se especializando por conta das demandas? Foram isso? Como é que foi essa trajetória? Foi sim, em relação à docência, principalmente, né? Eu precisava de algumas titulações para me sentir mais confortável para os convites que eu recebia e até também para quem me convidava, poder ter mais conforto em fazer essa divulgação de, eu estou te chamando para dar uma aula sobre nutrição esportiva. Você já tem essa pós-graduação? E eu já era chamado antes mesmo de ter. Então, Uhum. só que eu fui no coração primeiro. Eu falei, eu vou na medicina esportiva, porque a nutrição esportiva eu já estudava demais, e aí Tá. achava que não agregaria tanto quanto uma medicina esportiva, que são termos que eu nunca ouvi falar, provavelmente, né, dentro de avaliações de exames que eu nunca ouvi falar, mesmo que eu não vá usar na minha prática, eu quero saber entender, interpretar o que um ortopedista vê numa lesão de ligamento cruzado anterior, né, o que um cardiologista vê, um Doppler, etc. E tudo estava dentro da grade. E aí eu fiquei Legal. encantado. Comecei por esse lado. Legal. E aí você foi aumentando sua demanda, né, de profissionais. Teve assim, você tem alguma. Hoje você trabalha o quê? Você mais ou menos uns quê? 10% de fisiculturista e 90% mais pessoas normais? Como que é essa proporção, assim? Porque fisiculturista, eu imagino que sejam menos pessoas, né? No mundo em geral, são poucos, né? Então, mas você até que atende muito deles, né? Como que é essa sua demanda aí? É significativo. Eu acho que esportes em geral, foi por isso que eu nunca consegui abdicar da nutrição esportiva, desde o início de carreira, também pelo meu porte físico, mas também por gostar bastante e receber bastante atletas de diversas modalidades. Isso vai sendo divulgado naturalmente. Então, Rodrigão, porque tem que dar exemplo, né? Não dá para você tratar, você vai lá no nutricionista que é esportivo, que é de fisiculturista, e o cara é obeso, né? Sinceramente, assim, é impossível. É possível? É impossível, né? assim, eu não me sentiria bem, né? Então, com isso, eu busco também Porque você praticar. mostra no seu corpo, assim, você também testa aquilo que você faz, né? A gente, por exemplo, eu trabalho com pacientes que eu peço para eles fazerem exercício todos os dias. Se a gente não tem uma disciplina de fazer exercício, como é que eu já tive essa pergunta, tá? E eu acho que acredito que você também deve ter. Já tive paciente que falou assim: e por acaso você faz exercício? Você tá me mandando, você faz? Eu falo: olha, eu não tenho escoliose que precisaria ser todo dia. E eu gostaria de fazer, de ter tempo de fazer todos os dias. Mas eu tenho sim uma prática de atividade física regular, porque isso todas as diretrizes internacionais, os guidelines orientam isso para tudo, não só para a área da, né, para saúde, etc. Então, a gente recebe, né, assim, recebe o paciente questiona a gente com relação a isso, né? É. Aí sempre o exemplo, ele vale mais do que muitas palavras, né? Então, você passar também a sua realidade, que a dificuldade existe para você seguir uma alimentação adequada ao que foi planejado, não só saudável, mas adequada em quantidade, com a distribuição adequada.
também, né, respeitando ali o fracionamento, mesma coisa para atividade física. Então, tanto você trazer que é possível, você consegue vencer, quanto trazendo também todas as dificuldades que todos passamos para fazer o que tem que ser feito para atingir o resultado que é desejado, né? Então, trazendo que somos também, temos mais facilidades por ter mais conhecimento, mais ferramentas para saber lidar, mas entender a dificuldade de muita gente aí que vem tentando e não vem conseguindo. Você acha que na sua área, assim, eu acredito que a sua área seja bem difícil, né? Porque, assim, todo mundo diz que sabe alguma coisa de alimentação. Você é igual médico, né? Assim, todo mundo sabe o que fazer, entre aspas, né? Todo mundo diz que sabe o que fazer. Então, você tem muito essa dificuldade ali, assim, isso é uma coisa do dia a dia, de quebrar um pouco dos mitos, porque, olha, a televisão fala toda hora, se você entra na internet toda hora. Hoje você deve estar aí, assim, deve vir blogueiro que tenta fazer o trabalho de vocês e dar orientação que às vezes não tem nenhuma base científica. Como é que eu fiquei imaginando aqui, como é que é essa vida no dia a dia, né? Você tem que ficar quebrando esses mitos, assim, como que acontece? Em alguns casos, sim, não são a maioria. Muita gente que me procura já conhece o trabalho e confia nas orientações que eu vou passar, mas a gente troca muito conhecimento durante o atendimento ou durante as aulas. Então, de qualquer maneira, eu sempre passo justificativas para os pontos corretivos que foram encontrados, né, e as adaptações sugeridas que serão passadas para que eu falo para o paciente que quando faz sentido para ele a mudança, aí vai ficar muito mais fácil dele ter adesão, né? Então, mesmo recebendo os questionamentos, eu tenho que trazer a interpretação e uma solução, uma orientação, mas eu faço isso com todos os pacientes, e aí reforço que muitos deles já vêm assim, dizendo que passaram com vários outros profissionais, e agora ou querem ser acompanhados com alguém que eles sempre quiseram, assim, de alguma maneira, ou que é a última tentativa, também vem esse tipo de abordagem, né, que já tentei de tudo quanto é jeito. Enfim, então, é mais esse contexto. Porque a internet ela pode nos ajudar muito, né? Tanto que é um canal que nós nos comunicamos, né? Nós temos lá os seguidores que a gente consegue levar ciência, consegue levar orientação. A gente está aqui, ó, falando na internet coisas muito que são bem interessantes, que eu acho que vai ajudar tanto os profissionais aí quanto a população no entendimento, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que não tem muito fundamento e às vezes eles tomam uma proporção e tem até um pouco, tem até mais audiência, né? Porque quando aquilo é muito apelativo, quando aquilo ali não tem muito, né, assim, milagres, vamos falar coisas nesse sentido. E você sente isso, assim, isso é uma coisa que atrapalha um pouco, mesmo ali, não sei se no dia a dia nas suas postagens, ou mesmo no consultório, ou nas aulas para os profissionais, é uma coisa que atrapalha você? Você tira os aprendizados, que sempre tem o ponto positivo, mas atrapalha assim. O que eu quero dizer? Os pontos positivos eu vejo como a busca da síntese, né, da informação, quando você simplifica ao máximo, que é o que a internet quer, são manchetes. A gente sempre foi adaptado a ter uma manchete que seria ali um resumo, trazendo já a informação que a pessoa vai acabar ficando naquela publicação, por isso. Mas, ao mesmo tempo, você precisa jogar o jogo que envolve trazer essa parte, de certa maneira, mais apelativa, às vezes no que escreve, no que fala, num contexto de layout, alguma coisa que faça a pessoa querer se interessar pela sua informação. E aí você fica numa linha bem tênue, né? Onde você quer passar o conhecimento com todo embasamento, com toda a segurança, aonde você ainda gera algum certo entretenimento, algum interesse para fazer a pessoa querer ali ver aquilo que você está querendo dizer, mas eu acho que realmente a internet é um caminho que pode ser mais confuso ou com também uma desinformação muito grande, porque tem muita gente que fala aquilo que acha sem ter a segurança e às vezes consegue ter uma voz ativa, né? E muita gente replica aquilo que é falado. Mas eu vejo ainda reforça os pontos mais positivos. Tem muita gente que também faz o seu melhor, então faz parte, aí tem espaço para todo mundo. Aí cada um também tem o seu direito de acompanhar aquele que faz sentido, né?
Mas, ó, pessoal, entra lá, não vê só o número de seguidores, entra no currículo, vê o que essa pessoa faz, né? O que teve de diferente ali, para você procurar pessoas que têm realmente que você possa confiar bastante aí na área da nutrição. Aí o Rodrigo é o craque. Rodrigão, me conta assim, ainda nessa sua trajetória, assim, teve uma virada de chave, assim, teve uma coisa que você falou assim, cara, isso aqui mudou o rumo da minha carreira. Porque eu sei, você contou, saiu da faculdade, você já tinha um diferencial, foi chamado para dar aula, e aí, assim, para aquelas aulas ainda serem melhores, você foi estudando, foi se especializando cada vez mais. Mas teve algum momento que fez um salto na sua carreira? Teve alguma coisa assim? Porque o pessoal adora chamar isso de sorte. Sorte é aquilo, né? Você tava com a mala, você tem o bilhete, só que você tem que estar com a mala pronta, arrumada, com o bilhete comprado na frente, na hora certa, no lugar certo. Aí, quem sabe, a sorte aparece, né? Mas todo o trabalho por trás disso acontece. Mas teve, sim, alguma coisa que você falou assim, cara, isso realmente foi muito legal e fez eu crescer profissionalmente. Teve alguma coisa assim, um ponto de virada? Que legal, Rodrigão. Teve sim. Acho que a primeira, e quem sabe mais representativa, foi em 2016, quando tanto eu recebi o contrato para ser patrocinado pela empresa Probiótica de Suplementos, que era uma empresa, Você conhece? Bem boa essa empresa. essa empresa. E aí eu era o segundo com o contrato assinado, isso era uma novidade ainda dentro dos patrocinados, que muitas vezes recebiam só suplementos em troca de divulgação, aí você ter ali um contrato que te dê segurança. E a partir disso, eu fui convidado para participar de um evento que giraria o país, onde basicamente cada profissional de cada grande empresa de suplementos seria ali indicado para formar uma equipe. Então nós chegamos a ser de 3 até mais ou menos 8 pessoas, dependendo do lugar onde esse projeto que chamava Nutrição Plena iria estar, né? A gente girou todos os estados, aí eu destaco, né, com grande valor e honra de ter estado ao lado o Dr. Paulo Musi, que ele era o que encabeçava os eventos, era o que fechava sempre os eventos, e Legal. ele Paulo Musi, esperamos você aqui no Fora da Curva, hein? é incrível. Pô, é uma pessoa incrível, muito bacana, e profissional, surreal, não tenho o que Com falar. certeza. Pessoa também surreal, muito legal. Então, eu tive a oportunidade de estar ali ao lado dele e de outros grandes profissionais, só coloquei ali o destaque para você ter de referência, por 2 anos, né? E o mais interessante foi que no primeiro ano eu girei todos os estados e fui mantido por conta das avaliações que eram feitas no final do evento, onde os ouvintes ali que estavam, os alunos em si, né, os profissionais estavam acompanhando, deixavam a sua avaliação, e aí eu fui mantido, aí no ano seguinte eles intensificaram mais ainda a qualidade dos profissionais convidados, e eu fui mantido, eu e o Paulo, só, e aí para mim isso foi bem marcante, porque realmente meu nome girou de uma maneira muito intensa, trazendo muita credibilidade, e até hoje eu colho frutos disso. Foram 2 anos. Legal. Vocês iam rodando o estado e aí vocês davam palestras para o entendimento mesmo, para conscientização de quando usar um suplemento. Qual que era a ideia dessa nutrição plena? E conta um pouquinho mais desse projeto que eu achei bem interessante. Que legal, o Nutrição Planner, ele era bem abrangente, então os temas, eles eram diversos, então não tinha associação diretamente com o suplemento, então eu falava, Olha, por exemplo, sobre um tema clássico, estratégias eficientes para o emagrecimento na prática de consultório. Acho que foi basicamente esse o meu tema pelos 2 anos. E aí cada um tinha aproximadamente de 50 a 80 minutos, dependia do evento, quantas pessoas tinham. E aí era uma sequência de palestrantes, uma vez só que foram 3, mas a maioria das vezes uns 5 palestrantes. E aí tinha tudo também a distribuição do cronograma, né? Então eu comecei sendo o terceiro, me dando já um voto de confiança antes do almoço. Aí depois eu já fui para quarto, que já né, quanto mais demorado, o Paulo era sempre o que fechava. Aí no terceiro evento eu fui para antes do Paulo, aí eu já entreguei o microfone para ele. Então tudo isso eu sei que tinha uma não, legal. representatividade, né? É claro, isso é valorização mesmo, né? É isso mesmo, muito legal. Porque a pessoa está esperando mais aquela palestra, né? Isso é muito bacana.
Que interessante. E você notou que na sua área é muito diferente, assim, era muito diferente você estar em estados diferentes, assim? Você acha que, claro, se a gente está aqui em São Paulo é de um jeito, eu não tenho dúvida, assim, é um maior estado e tal, acaba girando mais dinheiro, girando mais coisas, mas você notou uma dificuldade, assim? E até eu já fui dar aula, quando eu vou lá para o norte, para o nordeste, como é interessante, como eles dão valor para a gente sair da sua casa, ir lá. Você sentiu isso? Foi interessante? Que pergunta legal, hein, Rodrigo? Com certeza, cara. Parando para pensar aqui, realmente, Norte e Nordeste, tanto a recepção quanto o contexto da aula se torna diferente, os questionamentos são um pouco diferentes do que a gente encontra em Sul e Sudeste, principalmente. Então, realmente é bem claro tudo isso, né? Toda a energia transmitida, a valorização e até como é abordada a aula e as questões que são colocadas são diferentes. E você consegue ter uma dimensão assim do que vocês fizeram? Porque, cara, imagino que vocês devem ter. Eu posso falar, tá? Se você não se sentir que você tá. Mas tenho certeza que vocês deram uma mudada no rumo da nutrição, da visão da nutrição no Brasil, assim, né? Porque a abrangência que vocês conseguiram, você consegue ter essa noção? Assim, isso ficou claro? O tipo, depois de 2 anos, como as pessoas, você vê mais gente falando sobre esses assuntos, a fala de vocês, as falas de vocês sendo replicadas, porque isso é muito orgulhoso, né? Você conseguiu sentir isso? Eu acho que não nesse nível, assim. Eu vejo que eu contribuí, todos que estavam lá gostaram, aprenderam, e possivelmente mudaram de opinião, se tivesse uma diferente, mas ainda eu sou uma areinha aí dentro, na minha visão, de tanta gente também que contribui, tem o seu nome que deve ser ainda mais destacado, sabe? O Paulo é diferente, ele era médico ali, trazendo, ele sempre conseguiu ter uma voz muito ativa, mas eu acho que assim, dentro das pessoas que eu atinjo até hoje, eu percebo que quando eu vou nos eventos, eu tenho a minha representatividade em relação a engajamento e tudo mais, mas eu acho que além do ser conhecido, né, o que eu percebo e sou muito grato, satisfeito com isso, é ser reconhecido, né? Sabe, quando eu vejo que muita gente, quando eu vou em eventos, querem tirar foto, falam que acompanham o meu trabalho, e eu não sou o que estou mais no hype, por exemplo, no momento, e mesmo assim eu sempre sou bem reconhecido e, enfim, isso é algo bem legal para mim. Não, mas faz diferença, faz diferença. Rodar o Brasil colocando isso. É que às vezes eu tenho certeza que vocês todos juntos, e é essa gama de pessoas que vai fazendo. Claro que não é uma pessoa, uma coisa, mas é tudo isso junto, todo mundo remando para o mesmo lado, que é o que faz ali a profissão mudar. Rodrigo, hoje na sua profissão, assim, se você tivesse que dar algumas orientações, o que você acha que foi assim, muito crucial? E se você estivesse falando lá para o Rodrigo, lá quando você saiu da faculdade, assim, eu sei que você conseguiu ver pontos muito positivos ali na sua trajetória e obviamente deu certo, mas assim, o que você acha que você faria? Como que você começaria por onde? Sabe assim, tentando pensar com a pessoa que está lá, o que eu estou tentando imaginar, sabe? Aquela pessoa que acaba não conseguindo sair daquele ciclo de sair de casa, trabalho, eu faço meu trabalho, ganho meu dinheiro, mas que não é aquela coisa que está movimentando, ele está um pouco desanimado. O que você acha que esse cara pode fazer diferente? Ou a pessoa que está começando a vida profissional dele fala, cara, pô, boa dica, vou tentar ir por esse caminho, assim. O que você faria? Tentar encontrar algo que realmente você ame, que te faça vibrar, mesmo que você vá descobrindo novos amores durante o tempo, mas você não vai deixar de amar alguma coisa que você já identificou, porque a concorrência, falando da forma mais positiva possível, ela é grande em todas as áreas. Então, você, para se destacar, você vai precisar se dedicar e vai precisar abdicar. Então, ter a consciência de que você vai ter que trabalhar com algo que você gosta, né, para ficar mais leve e mais interessante para você se aperfeiçoar. Essa seria a dica inicial. Depois, não perder o ritmo,
não deixar para depois, né? Não acreditar que sei lá, eu posso ficar postergando alguma situação que eu possa fazer um pouco por isso todo dia. Porque terão outras pessoas que eu falo que são os atletas dos estudos, atletas do trabalho, que eu tento também aliviar essa sensação de alguém que só trabalha, né? Que é workaholic, que aí depende das consequências que isso gera, né? Então tem pessoas que se sobrecarregam, se desgastam, mal ficam, e tem pessoas que gostam do ambiente e conseguem suportar essa maior intensidade dedicada a isso, né? Então, o que eu quero dizer é isso, encontrar o que ama para você poder Sim, ser um atleta na sua área e aí colher os frutos do seu esforço e, se possível, se conectar com o máximo possível de pessoas. Eu acho que as trocas sempre multiplicam, né? Então, é uma indicação. E se puder ainda nichar para uma área, hoje a tendência é que você chegue mais rápido, em bons resultados e consiga se tornar mais facilmente uma referência. E aí, quando você assume isso desde o princípio, eu acho que os resultados serão mais rápidos e melhores. porque é difícil saber de tudo mesmo, né? Pô, é difícil não, é impossível, né? Uma área tão grande que é a nutrição. Você pode trabalhar com um paciente oncológico, que é totalmente diferente de um fisiculturista, que é diferente de uma população normal, que só quer diminuir peso ali, que é diferente de alguém que é diabético. Então, assim, né? Diabetes, daí, só de diabetes tem 1000 tipos, tem desde o infantil, desde o, né? Então, eu concordo, acho que assim, achar um nicho de trabalho, achar uma maneira de você conseguir ser cada vez mais especializado naquela área, as pessoas também vão acabar procurando cada vez mais alguém que realmente resolva o problema dele, né? Você sente isso? Na sua carreira foi um pouco assim? Eu indico o que eu não cheguei a fazer. Eu sempre fui um apaixonado em estudar de tudo. Então, eu deixei rolar porque as coisas estavam fluindo de uma maneira legal para mim. Mas eu atendi do câncer terminal ao atleta medalhista olímpico, já, sabe? Então, eu sempre gostei disso. Então, gestantes, crianças, eu sempre me desafiei, porque era nesse momento que eu tinha a oportunidade de intensificar o meu estudo, e aí eu via como uma oportunidade, esse caso é difícil, cara, eu vou ser pago para analisar esse caso, vou dar o meu melhor e eu vou elevar o meu conhecimento sobre essa situação que hoje eu não tenho. Eu sempre Legal. entreguei condutas baseadas em evidências, estudadas, mesmo que eu não tivesse, às vezes, uma experiência prévia. Mas, então, eu não me nichei. Se eu nichasse, por exemplo, agora na parte de chás, ervas medicinais, que eu já consegui um destaque muito expressivo, mas eu não consigo Sim. abandonar a nutrição esportiva, eu conseguiria resultados mais significativos. Vamos ver se uma hora eu consigo aceitar de me limitar, né, em Tá. prol de resultados maiores e mais confortáveis. Rodrigo, conta um pouco pra gente, então, o que que é essa parte aí que eu te acompanho aí no Instagram, dos chás, né? Esses chás tem a ver com a fitoterapia? Não tem? Isso foi uma coisa junto, é separado? Me Boa. conta um pouquinho. Você foi se especializando e hoje você, né, acho que talvez seja uma das pessoas que mais fala sobre isso aí na internet. Explica pra gente aí. Que legal. É uma área conectada à fitoterapia, mas ao mesmo tempo, do jeito que eu estou conduzindo, vira uma área também separada, né? Porque eu estou dando bastante abrangência para ela. O chá, então, é um meio de você fazer a ingestão de vitaminas, minerais e compostos bioativos que têm efeitos farmacológicos, se usados de maneira adequada, benéficos, né? Tanto em quantidade quanto em indicação correta. Se usados de maneira maléfica, podem trazer efeitos colaterais também. E aí, na fitoterapia, você também tem outras formas de vias de administração, né? Colocando, por exemplo, os encapsulados, os sachês, que são sempre extratos secos padronizados, né? Mas são áreas que se conectam. Eu tive a oportunidade de trabalhar para a empresa Leão de Chás, que também acho que foi o segundo grande marco na minha trajetória, porque eu recebi um volume de trabalho lá, uma responsabilidade, uma confiança grande, e a gente desenvolveu por quase 12 anos todo o material técnico. Caramba, bastante tempo, 12 anos. Caramba. 12 não, desculpa, 2 anos. 2 anos, 2 anos. Tá. Desculpa.
Mas mesmo assim é bastante tempo, você acaba nichando bastante, entendendo bastante. Não, foi incrível, porque para mim foi uma pós-graduação com intensivão, porque eu tive que tirar de bastante tempo dos meus atendimentos, por exemplo, para sobrar tempo para fazer as pesquisas. E aí eu acabei desenvolvendo um leque de pesquisas de ervas gigantesco. E quando eu acabei o trabalho com eles, um amigo meu que trabalha hoje em mídias sociais, ele falou, cara, eu vou abrir um Insta para você de chás e eu não quero nem saber. Agora você dá sequência. Aí ele Caramba. abriu lá, colocou a história do chá, o primeiro post, e falou, agora vai me ajudando aí. E Como chama aí esse Instagram do chá? chama Rodrigo Moreira Chás, Ah, legal. basicão, sem segredo. Ah, E aí esse Insta cresceu demais, dentro das nossas expectativas, né? Hoje a gente tem 109 mil inscritos, que são seguidores, né? E eles são muito ativos, a galera interage legal. bastante. Então, ô Rodrigo, agora é o momento corte para o Instagram, que é a seguinte: a pergunta que deve ser a pergunta mais falada, mais questionada nesse Instagram. Chá emagrece? Olha, tem estudos com chá de hibisco que pode trazer redução de circunferência de cintura e trouxe no público estudado contribuição para redução de gordura propriamente corporal, triglicerídeos, colesterol. Mas sabemos que se não houver um controle em relação à alimentação, e ainda assim o chamado déficit calórico, de comer menos calorias do que gasta por dia, nada por si só vai promover o emagrecimento. Então, as ervas podem, por exemplo, um funcho, uma erva doce, ajudar a reduzir a saciedade, o apetite e aumentar a saciedade, que já é um mecanismo. Você pode usar ervas ansiolíticas que também ajudam no controle do apetite, como uma camomila, como uma erva cidreira, como um umbu, uma passiflora, mas são mecanismos indiretos e o que a gente tem de mais próximo de ervas que ajudam no emagrecimento é o hibisco e os derivados da Camellia sinensis. Chá verde, chá preto, chá branco, chá amarelo, chá oolong, chá puê, e também dá para encaixar o Ilex paraguariensis, que é a nossa erva mate. Caramba, olha só, eu não sabia nada disso. E é muito interessante, porque às vezes isso vira uma coisa meio crença popular, assim, eu nem sabia que tinha estudo sobre isso. E aí, às vezes, a gente acha que é crença popular, que a pessoa vai tomar isso por si só, mas pode contribuir, pessoal. Ó, sabemos agora, baseado em evidências. Só que, é claro, como o Rodrigo falou, fazer exercício e reduzir ali o que está comendo. Não adianta comer 10 sonhos de valsa depois, né, Rodrigo? Não tem milagre, mas que sim podem Tá. contribuir. Existem opções sim que podem ajudar. Essa é a sua maior demanda ainda? A demanda, assim, da vida real mesmo, assim? Ô, Rodrigo, como que eu faço para emagrecer 5 quilos para, né, para Páscoa? Né? Tipo, não é a vida, é para Páscoa. Nós estamos, para quem não sabe, nós estamos em março, daqui a pouquinho é Páscoa, já tem ovo de Páscoa no supermercado. Então, a pergunta é, tipo, para amanhã, eu tenho uma viagem no final de semana, hoje é sexta, eu consigo emagrecer 5 quilos? Ainda é isso? Caraca, Rodrigo, muito bom. Sua condução das perguntas são excelentes. Mas é sim, enquanto você me perguntava, eu refletia e a grande parte dos pacientes buscam emagrecimento e muitos deles dizem estarem dispostos a fazer algo mais agressivo no início para ter um resultado mais significativo. Não que eu concorde com isso, mas é uma forma de questionamento, de abordagem onde muitos querem realmente esse resultado rápido e a gente sabe que muitas vezes esse resultado rápido ele acaba sendo com uma estratégia mais agressiva, mais restritiva e não é sustentável. E aí pode ser que o reganho aconteça e a frustração apareça. Então tem que ser tudo muito bem conversado. Legal. Porque hoje a gente tem, eu não sei se eu posso chamar isso, tá? Mas eu, como leigo, eu sou leigo aqui para você, obviamente. Sou fisioterapeuta, não estudo nada de nutrição. Nós temos as legiões, né? Assim, o que eu enxergo? A gente tem as legiões. Tem o cara que ama fazer jejum intermitente, tem o cara que ama fazer low carb, aí tem outro que não é nem low carb, que é aquela ainda, uma mais, eu esqueci o nome agora, Cetogênica. cetogênica, essa, cetogênica. Tem a pessoa
que faz aquelas loucuras mesmo, assim, radical, 1000 cruzes. Acontece isso mesmo? Assim, existe estudos para cada uma dessas coisas? Assim, isso realmente pode ajudar em algum momento? Ou a gente vai voltar naquela história que todo mundo, assim, lógico, bom senso é maravilhoso, né? Mas, assim, essas coisas são as legiões mesmo. O nutricionista é muito focado numa coisa, então ele gosta daquilo, ele acaba levando para aquele lado. Como que é um pouco isso, assim? Existem essas tribos que realmente sempre usam a mesma conduta, e aí endeusam, de certa maneira, uma forma de intervenção, e aí eu tento sempre entender o porquê, né? De certa maneira também tem esse lance do nichar, que aí eu acho até inteligente, se a pessoa trabalhar bem um contexto, ela pode se denominar que acha que essa intervenção é a melhor possível, desde que ela consiga convencer e traga uma orientação saudável e que traga resultados. Que assim, os estudos, eles comparam tanto individualmente essas estratégias citadas e outras, quanto entre elas. E aí, uma frase bem forte de um estudo que ele mostra que, independente de qual forma foi a intervenção, alimentar, né? Como é que foi feita a alimentação, como é que foi orientada, se foi low carb, se foi jejum, se foi uma alimentação vegetariana estrita, se foi uma cetogênica, coisas do tipo. O ponto-chave é o paciente seguir, que eles chamam de adesão à terapêutica. É. Então, assim, e aí isso envolve também o convencimento. Quando você centraliza, que não é o que eu faço, eu gosto, né? Então, um parênteses de ter todas as ferramentas e uso a que for mais indicado para cada Olha, caso. você fez você já roubou minha pergunta. Minha pergunta era exatamente essa. E se você segue isso como pessoa, eu sei que você pratica exercício, pô, você é fortão pra caramba. E se você, para o seu paciente, você tem essas ferramentas na mão e fala, então se você gosta mais desse, eu vou te indicar mais para esse. Né? Então, era exatamente essa minha pergunta. Se existe uma preferência pessoal do profissional Rodrigo, ou não, ou se você acaba adequando isso para a preferência do paciente. Tem uma preferência pessoal que eu posso abrir aqui, por exemplo, em relação ao emagrecimento, eu gosto de dietas que têm uma quantidade proteica mais alta, dentro de uma fração de uns 35%, 40%, carboidrato intermediário e gordura baixa. Eu acho que na maioria dos meus pacientes essa intervenção é a mais eficiente, mas o primeiro ponto é fazer com total individualização usando todas as ferramentas. Então, tem casos de pacientes que chegam já com histórias de se sentirem bem com jejum intermitente, por exemplo, e que a gente vai montar uma estratégia também com esse contexto, se é uma que ele se dá bem, que ele está motivado a fazer, que aí reforça. Comer 2.000 calorias em 2 refeições ou em 5 tendem a trazer o mesmo resultado no final. Não tem essa necessidade Legal. de relacionamento. Faz sentido, né? No final das contas é igual no banco, né? Se você ganhar mais do que você gasta, tá legal. Se você ganhar mais do que você gasta, tá legal. Agora, se você gastar mais do que você ganha, vai dar ruim, né? Exato. Na nossa vida é um pouco assim. Não dá para fugir muito disso, né? Mas o que é difícil você vai comer 2 vezes ao dia. Quando você parar para comer, você vai conseguir pesar certinho, não vai ficar com aquela compulsão, que aí é o medo que a gente tem. E quando você come várias vezes, será que você não vai ficar adicionando mais algumas coisinhas? Quando você vai ver, essa adição te trouxe mais 2 refeições e seu déficit calórico não foi batido. E aí conversar bastante com o paciente para mostrar a importância de cada detalhe e trazer as características dele dentro da prescrição, distribuição de horários, preferências alimentares, colocando alguns pontos que ele está se sentindo surpreendido por você manter, né? Então, eu gosto de tomar uma cerveja, eu gosto de comer uma pizza, coisas do Travadinho. tipo. Deu uma travadinha um pouquinho. Travou e voltou. Desculpa. Basicamente isso daí. Então, tentar individualizar ao máximo, pensando na adesão. O que a gente pode fechar em relação ao que for combinado, que você fale, pô, eu me sinto motivado e isso aqui eu acho que eu consigo seguir. Aí, a gente que se vira para estruturar. Legal.
Você no seu consultório, assim, no seu consultório, eu queria só entender uma coisa que eu acho que isso me intriga muito, assim. A gente falou muito de pessoas normais aqui, né? Normais, se eu quero dizer assim, não que eles não são. Mas assim, eu queria saber do atleta. O atleta é muito diferente, a cabeça dele é muito diferente. Conduzir isso que você falou dele aderir e tal, ele é mais fácil, é mais difícil? Ou ele já tem um pouco dessa crença, ele já sabe muito? Me conta um pouquinho como é que é o atleta, que é um outro universo, imagino. Atleta Outro do universo. fisiculturismo, vamos falar mais assim dele. Não sei se você quiser, só do fisiculturismo ou outros atletas também? Não, várias outras modalidades, e as modalidades são diferentes em relação aos cuidados alimentares. Mas, assim, atleta, eu admiro todos de todas as modalidades, sempre tive essa. Cortou aqui o vídeo. Vamos ver. Esperar o Rodrigão para ficar um corte legal. Não voltou o vídeo ainda, hein? Seu. Voltou? Tudo certo por aí, Rodrigão? Voltou, tem um cara me ligam aqui, como eu tô com o celular, ele me liga e aí trava o negócio. Mas vamos voltar da sua resposta, depois a gente corta e edita isso aí. Então, de atleta, sim, é um público que eu admiro em todas as modalidades, desde sempre, porque eu sempre vi como algo muito difícil. E a gente acaba admirando, né, quem consegue chegar a um grande resultado. Então, só de ser atleta, para mim, já é uma pessoa que foi selecionada, né, ou se É selecionou verdade. por todo esforço. A mentalidade que mais me chama a atenção é a tolerância ao desconforto, a tolerância à dor e o comprometimento com o que tem que ser feito. Então, os atletas que sempre me chamam a atenção, então, por exemplo, já atendi muito em relação à luta, colocar uma das vertentes. Comprometimento de treinar 2 a 3 vezes, pelo menos, no dia, e com atividades de alta intensidade, intervaladas, como são as lutas, todos os dias, e mesmo com desconforto de lesões, estar lá, sempre para mim me chamou muita atenção. Aí, A atender cabeça futebol. dos caras, a cabeça dos caras são diferentes mesmo, né? O cara ser atleta, o cara tem uma cabeça, ele consegue controlar muito melhor, né? É diferente mesmo. Né? É que é muito difícil você conseguir se dedicar a qualquer coisa com muita intensidade. Por isso que eu falo que tem os atletas dos estudos, que eu me caracterizava Uhum. assim para eu conseguir me valorizar, né? Porque eu falei, pô, não consegui ser um atleta, mas eu sou um atleta dos estudos. Eu estudo todo dia, estudo intenso e Uhum. consigo performar. Mas os atletas, de forma geral, eu acho muito difícil, em qualquer modalidade, você abdicar da sua vida, basicamente, para centralizar no desenvolvimento profissional ali na sua carreira. E aí eu admiro, né? Não tem quem não admire, eu acredito que pessoas que abdicam para se dedicar e dar um show ali na hora de mostrarem o trabalho. E aí essa capacidade de resiliência, de tolerância à dor, né? Então qualquer modalidade eu vejo muita tolerância à dor. Estou com dor aqui, mas pô, sei que essa dor aqui não vai ser nada demais, então vou treinar pesado, seja uma musculação, seja uma corrida, seja uma luta, seja um jogador de futebol. Então, isso me chama muita atenção. E aí, o fisiculturismo é a principal modalidade que tem um cuidado exacerbado e necessário com a alimentação, que é até chamado de ortorexia, que é uma compulsão de comer de forma correta, né? Que é quando o indivíduo então, ele é comprometido com a gramagem, com a forma de preparo, com os horários, com a distribuição que ele precisa. As outras modalidades, todas elas que eu atendo, não são assim. Os atletas eles estão muito mais preocupados em recuperar sua energia, e aí é muito mais flexível a prescrição alimentar. Então, eu coloco suco de caixinha logo depois do treino, para ele conseguir já fazer a reidratação e fazer a reposição de glicogênio.
né? Consigo colocar doces com frequência, consigo colocar muito carboidrato, pouca proteína, quase todas as modalidades oferecem essa condição. Já o fisiculturismo, não. Você tem ali uma padronização a ser seguida, o momento onde você vai buscar o desenvolvimento tanto de performance quanto estrutural para corrigir pontos que os árbitros falaram que o atleta precisa desenvolver na última competição. Depois você entra com a fase de finalização, que dura uns 3 a 4 meses. Depois tem a semana final, que você depleda, super compensa para ele chegar denso, uma qualidade de pele. Aí é um esporte diferente. Legal. Esse eu acho que os caras, esses são mais diferentes ainda, né? Os caras têm que ter uma dedicação. Eu já treinei em algumas academias que eles estavam treinando e o nível de treinamento, de comprometimento é realmente fora da curva, é realmente muito diferente. Rodrigo, estamos entrando mais no final aqui do nosso podcast, assim, né? Mas nos últimos minutos. E aí eu queria saber de você, assim, você já me deu alguns caminhos para a pessoa começar, né? Você falou de disciplina, você falou de nichar. O que que você acha, assim, se você pudesse me dar alguns pontos que você consegue pensar que você consegue fazer mais que você fez e que você consegue mais fazer diferença na vida das pessoas. Qual que é o que essa pessoa tem que desenvolver mais para que ela possa realmente mudar a vida das pessoas? Nosso objetivo desse podcast é fazer o profissional da saúde sair da zona de conforto, ele ser inspirado aí por você, para que ele possa fazer diferente. Então, se você puder me eleger alguns pontos que você sabe, que você fala assim, isso aqui acho que é uma boa base. Eu acho que tem várias palavras que poderiam estar associadas, mesmo que não sejam sinônimas, né? Mas você tem que ter esse amor pelo que você faz e pelo que você quer transmitir por você mesmo, né? Porque tudo que você transmite, você recebe também, parte disso. E aí você vai ter esse altruísmo também, de ter essa humildade também, de conseguir oferecer o seu melhor, não visando propriamente ter algo em troca por isso. Claro que a gente precisa se desenvolver, e naturalmente seu crescimento vai acontecendo, mas se você for depender só de retorno, você pode desistir na terceira, quarta publicação, por exemplo, em rede social que você fizer, porque elas não tiveram o engajamento que você já viu em outro perfil que você está se comparando, por exemplo. E aí, eu acho que é ter um propósito, né, do que você está fazendo, e fazer o seu melhor, que não tem como você acabar não se destacando, mas eu acho que são esses os contextos que eu colocaria. Legal. Constância na rede social é fundamental, né? Assim, outro dia alguém me falou, nossa, tem bastante seguidor e tal. Eu falei, olha, eu tenho quase 4.500 publicações. Então não é de uma hora para outra, sei lá, mas muitos e muitos anos ali, constantemente, crescendo devagar. Então a constância é muito, muito interessante, né? Esse engajamento que você tem com as pessoas, essa maneira de entregar informação. Hoje as pessoas, elas querem informação, né? Elas vão atrás da informação. Então é importante mesmo, se a gente puder ajudar de alguma maneira, até aquela pessoa que nunca vai ser nosso cliente, mas de alguma maneira a gente possa confortá-la, que ela possa melhorar ali o que ela almeja ali com informação positiva, com informação correta, baseada em ciência. É sempre importante mesmo, acho muito legal. Rodrigo, você quer completar alguma coisa? Não, eu acho que assim, uma frase que eu sempre usei que me fortalece, eu sempre vi como uma ação social o que eu faço nas redes sociais. E para mim, isso me alimenta, me tranquiliza, me motiva, porque eu sei que eu fico muito fechado dentro do meu ambiente, porque ou estou atendendo ou estou estudando e não consigo fazer muitas atividades sociais que eu gostaria de ser mais ativo, de ter um pouco mais de naturalidade nessas ações. E na rede social eu consigo me conectar, ajudar. Eu sempre vi isso, que me ajuda também por estar mostrando meu conhecimento, meu trabalho, mas eu ajudo outras tantas pessoas sem Com ficar com esse certeza. pensamento de receber, né? Então, incentivar Com isso. certeza. Não, isso é muito legal. O Rodrigo, muito legal aí. Se o pessoal quiser te encontrar aí, fala de novo. Você já falou do chá Rodrigo Moreira Chás, né? No plural, né? Isso aí.
Esse é o E Instagram. E você tem quais as outras, onde a gente te encontra, quem for cliente, para quem quiser, você tem cursos para profissionais. Conta um pouquinho do que as pessoas podem, gostou, quer te encontrar. boa, Rodrigão. Ó, eu uso dois Instagrams, um é o Rodrigo Moreira Nutri, onde eu abordo mais nutrição esportiva, e o outro é o Rodrigo Moreira Chás, onde é mais nichado em ervas medicinais e até também alimentos funcionais que eu acabo colocando. O objetivo é trazer um uso que seja a nível terapêutico, né? Sempre trazendo ensaios clínicos controlados lá onde tal substância natural foi comparada a um placebo ou alguma substância ativa também, e trouxe um resultado tão bom quanto, melhor, coisas do gênero. E no YouTube, Nutri Rodrigo Moreira, hoje nós estamos com 50 mil inscritos lá, então gosto de trabalhar bastante no YouTube, todo dia tem um novo vídeo. Tem nas plataformas de podcast também, Spotify, SoundCloud, colocar lá Nutricionista Rodrigo Moreira, tem vários episódios legais. E tem os cursos que estão nos perfis do Instagram, tanto sobre fisiculturismo, quanto sobre chás, além do meu livro de chás, que está lá disponível também. Então, tem alguns produtos digitais aí à disposição. Que legal, que legal. Maravilha. Isso é muito bom, porque daí, se é o profissional que assistiu, ele vai lá fazer os cursos, se é o paciente que assistiu, vai procurar lá como que pode se ajudar. E também lá também tem o contato para marcar consulta, né? Você faz consulta por teleconsulta ou só os dois presencial? Porque você está em São Paulo, né? Estou, na verdade, lá também, no link da bio, vai ter um dos tópicos sobre o agendamento de consultas. Faço presencial em São Paulo e online para todo mundo. E eu falo que o online é um presencial online, né? Porque a gente, nesse momento, como foi agora, eu acho que a conversa, Claro. né, é a mesma, a condição de avaliação é a mesma. O que muda é que a gente está conversando nesse formato, mas se fosse presencialmente, falta um pouco da energia, assim, né, de sentir ali um do outro, mas em condutas, os resultados que eu venho conquistando no atendimento online são tão bons quanto os presenciais. Legal. Você, como que você faz? A pessoa te manda peso, te manda as fotos, tudo isso, e aí você consegue fazer esse acompanhamento também online. Como se fosse uma consulta presencial, 1 hora e meia, 2 horas, para Legal. conseguir entender o que a pessoa tem, né, em relação à sua condição, seu objetivo, seu quadro clínico. E o meu atendimento ele tem muita explicação, né? Então eu dou do tempo, eu falo que o atendimento é o momento da transformação, não é o momento de eu pegar os dados, já montar a dieta e ficar tranquilo em casa. Eu falo que é o momento que eu estou ali de front para o paciente e que ele vai sair de lá transformado, com muito conhecimento, para justificar o que ele faz ou o que deveria fazer. Aí, quando ele recebe o planejamento, normalmente faz muito mais sentido para ele as mudanças. Foi assim que eu me construí no atendimento, com essa linha. Que legal. Parabéns aí pelo que você tem feito pela sua profissão, parabéns aí. Continue aí na sua missão aí, que você com certeza está ajudando muitas pessoas. Valeu. Pessoal, muito obrigado, é isso, muito obrigado mesmo por ter vindo aqui, foi sensacional. Continue também nos acompanhando nas nossas redes sociais, Rodrigo Andrade Fisioterapia, o Escoliose Brasil. Toda semana nós vamos ter um novo episódio do nosso Fora da Curva, aqui esse podcast. Então, agradeço muito todos que ficaram aqui nos acompanhando nessa 1 hora, que foi um prazer aqui poder inspirar pessoas para conseguir ajudar e mudar aí a vida das pessoas. E o Rodrigo é uma pessoa dessa. E muito obrigado aí a todos. Até a próxima. Valeu, obrigado, Rodrigão. Parabéns pelo projeto. Até a próxima. Valeu. Valeu.